Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o sistema de gestão. Quando a gente monta uma empresa, a gente tem aí a pirâmide empresarial, né? Pirâmide empresarial, que é só uma representação dos 3 níveis que qualquer pequena, média empresa tem. As multinacionais, as grandes, têm mais níveis porque tem, né, mais coisas aí para serem pensadas, mas a estrutura é mais ou menos a mesma. Aqui em cima, no caso de uma pequena, uma média empresa, está o planejamento estratégico, que é de responsabilidade dos donos ou dos sócios. Aqui embaixo estão os processos, que é de responsabilidade dos gestores. E aqui embaixo a parte operacional, que é de responsabilidade dos colaboradores, onde estão os procedimentos, né? Planejamento estratégico, processos e procedimentos. Resumindo, de maneira tranquila. Então, quando a gente pensa num sistema de gestão, a gente pensa em pegar o quê? Essa parte do meio da pirâmide, estruturar os processos e linkar esses processos, né? Tá vendo esses maisinhos aqui? A gente não pode atuar. A primeira preocupação que a gente tem que ter como dono é não atuar com processos completamente isolados. Por quê? Porque se eu só trato processos de forma isolada, eu coordeno aquele processo como se fosse por função. Ah, eu vou lá, eu vou cuidar da menina eu vou tratar com a menina que cuida do financeiro. Ela faz A, B, C, D lá. Só que eu não consigo linkar o que é do financeiro com os demais processos. E aí ele fica isolado. E isso eu faço para marketing, para vendas, isso é muito ruim. Por quê? Porque tem empresa, inclusive, que parte desses processos, né, que muita empresa chama de departamento, está até em local físico separado, em andar separado, ou em cidades separadas, né? E aí, quando eu tenho essa separação física, eu não tenho o que fazer. As pessoas estão fisicamente longe umas das outras. Mas mesmo assim, aqui dentro de cada caixinha dessas, que são os processos, né? Aqui estão os processos da jornada do cliente, marketing, vendas, prestação de serviço, no seu caso, e pós-venda. E aqui estão os processos da jornada interna, que eu chamo. Administrativo financeiro, RH, no seu caso, manutenção, compras e alguns outros processos que eu tenho aqui, por exemplo, gestão do conhecimento, eu tenho aqui desenvolvimento de produtos e serviços. Então são processos que o meu business tem dentro dessa jornada aqui. Então, o que a gente precisa procurar fazer? Estabelecer um link entre esses processos para eu gerir, eu como dono, ou os meus gestores, né, nós em conjunto, conseguimos gerir todos os processos com o mesmo olhar. Por isso que a gente padroniza os processos e tem as entradas aqui, ó, e as saídas. Então, a entrada do marketing, a saída do marketing fornece algo para vendas. A entrada de vendas e a saída de vendas, né, tem um processo em si de vendas, sai algo de vendas, entra na prestação de serviço. Sai algo da prestação de serviço, terminou o processo, entra no pós-venda e muito provavelmente ou volta para cá, ou volta para cá, ou volta para cá. Então eu tenho que conhecer o que a gente vai fazer mais para frente, que são os fluxos. Aqui dentro de cada processo tem fluxos, que é um passo a passo do que as pessoas fazem. Ah, isso aqui você vai para cá, e depois manda lá pro Hugo, o Hugo assina, aí volta não sei o que, aí manda para a menina, aí tem a nota fiscal, vai lá, paga a conta, aí manda o contrato, entendeu? Não tem várias atividades sendo feitas? Algumas delas têm link com as outras. E esses links eu não posso olhar eles de forma isolada, porque senão eu estou olhando um setor, uma área, um departamento isolado. Isso é ruim. Então por isso que eu tenho que olhar os fluxos. Essa é a primeira coisa. E segundo, para que eu consiga medir as minhas metas através dos indicadores que afetam, né, indicadores para cada processo que vão dar o resultado que o meu planejamento estratégico que eu coloquei lá no início quando a gente fez o seu planejamento estratégico. Então a gente colocou metas lá basicamente financeiras, mas tem outras também. Mas quais as metas que são de cada processo que afetam diretamente esses números do planejamento estratégico? E essas são as que a gente chama de metas diretas. Só que tem metas indiretas também, que não afetam, por isso que chamam indiretas, elas não afetam diretamente o planejamento estratégico, mas elas são do processo. Por exemplo, sei lá, vamos supor que eu estabeleça com alguém que está prestando, você estabeleça lá com alguém que está prestando um trabalho de marketing para você fazer 3 postagens por semana.
E aí você coloca, então, são 3 vezes 4, 12 postagens por mês. Essa é a meta sua com o seu prestador de serviço, que poderia ser uma pessoa interna também. Essa meta, ela é uma meta indireta. Ela é importante para o planejamento de marketing, mas aqui no marketing, o que importa? O número de leads captados. O número de posts é uma meta só de marketing, assim como outras. Agora, leads captados é uma meta que precisa ser gerida diretamente, ela influencia diretamente o planejamento estratégico da sua empresa. Então a gente tem que tomar mais cuidado com essas metas que mexem no número, principalmente financeiro, e as metas que não mexem no número. Ah, se esqueceu um aqui, ou 2 posts, ou trocou, ou mexeu em alguma coisa, ou não fez tanto. Lógico que vai ter uma influência indireta na outra meta lá, mas talvez tenha alguns indicadores que eu queira medir que sejam internos de algum processo que não vão mexer nesse negócio aqui. Então, nós padronizamos cada processo, já fizemos isso, e depois a gente vai estabelecer o link, né, do fluxo, como eu falei aqui, entre cada um deles. Só que tem uma coisa que é importantíssima a gente pensar. Na linha do tempo mesmo, nós estamos aqui, ó, 2024. Vamos supor aqui, ó, segundo semestre de 2024. Aí vamos supor que aqui é primeiro semestre de 25, segundo semestre de 25, vou fazer de 6 em 6 meses. Primeiro semestre de 26 e segundo semestre de 26. Só para ter um rangezinho aí de 25, 25, 26, 26. Quando a gente olha a nossa empresa no tempo, a gente quer evoluir, tanto em termos de crescimento, melhorar o ticket médio e a margem, quanto evoluir, ter mais gente, talvez, crescer, ou às vezes até tem gente que quer reduzir de pessoas, mas trocar alguma coisa, parar de mexer com uma coisa e colocar outra. Tem cliente meu que está mudando completamente o portfólio de produto, está cortando um monte de coisa para enxugar o time, para não vender tanta coisa e focar mais naquilo que dá mais margem, que no caso dele é serviço, não é nada atrelado a produto, porque produto, né, tem estoque, tem compras, tem uma série de coisas, né? Então, quando a gente olha a nossa empresa no tempo, isso aqui também influencia o nosso sistema de gestão. Porque a forma como você prioriza no tempo cada coisa que você está fazendo aqui dentro desses processos também vai interferir no resultado, tanto financeiro que você vai atingir, quanto nas ações que você vai fazer aqui dentro de cada processo. Concorda ou não? Por quê? Porque hoje, no segundo, que a gente está aqui, ó, no segundo semestre de 2024, você está passando por coisas lá que só você sabe. Então, em função dessas coisas que só você sabe, que várias delas você não resolveu, várias delas você não pagou, ou pagou, está querendo cortar o equipamento que você quer vender, não sei o que é, pode ser qualquer coisa, que está aqui dentro dessas caixinhas. Umas são de manutenção, puta, aquele equipamento lá precisa tá caindo aos pedaços, vou ter que investir dinheiro, isso aqui eu não comprei ainda, tem que comprar, no RH lá tem que contratar não sei quantas pessoas lá de operadores. Isso é o que você está vivendo hoje. Então a gente tem que ter um plano de ação aqui, atrelado mais, né, um cronograma, que eu já te dei os dois, sempre o plano de ação e o cronograma, para a gente poder pensar nessa linha do tempo, durante esse período de 6 meses, quais vão ser as minhas priorizações. Por quê? Porque a gente está chegando aqui no final de 2024. A gente vai fazer lá em dezembro a revisão do seu planejamento estratégico. Aí a gente vai estabelecer de novo a mesma coisa que a gente fez lá atrás. As metas para 2025, vamos desdobrar elas, vamos ver o que vai ser para cada processo, pensar nas ações, montar um cronograma e fazer o plano de ação. E aí você vai revisar isso de novo lá em junho de 2025, daqui 6 meses. E isso vai ser eterno. A cada 6 meses você vai fazer uma revisão. Para quê? Para que você possa enxergar dentro dessa fase aqui de 6 meses quais vão ser as suas prioridades. Muito provavelmente as suas prioridades aqui não vão ser as mesmas prioridades que você tem hoje. Porque hoje você está passando por algo, né? Pode ser pior e pode ser melhor. Pode ser que você esteja melhor lá na frente ou pior. Mas mesmo assim são decisões diferentes. O que a gente tem que pensar? Como é que eu vou
modelar e padronizar e trabalhar com esses pratinhos aqui, né, esses processos, e vou equilibrar eles, né, como se fosse um equilibrista mesmo, para que nesse período que eu estou montando meu planejamento estratégico, eu tire deles o melhor resultado possível. Então, ter um sistema de gestão inteligente, né, no sentido de trazer resultado para a gente o que eu preciso durante os próximos 6 meses gerir e fazer, né, com os meus colaboradores aqui, para que dentro de cada caixinha dessa eu possa acertar o máximo possível, medindo o que eu tenho que medir em termos de meta e indicador. Por isso que eu tenho que ter você, dono, né, nós, eu também, mesmo sendo uma pessoa de uma empresa de uma pessoa só, faço a mesma coisa, só não vou ter alguns processos que você tem. E a única coisa que eu não tenho são a quantidade de colaboradores que você tem lá. Mas a forma de lidar no dia, eu tenho também que olhar os processos que eu tenho e usar do meu tempo para, no período que eu estou agora, estabelecer as minhas prioridades. Estou fazendo um projeto novo, que eu vou lançar em novembro. Então a minha prioridade agora por exemplo, escrever meu livro e colocar esse projeto para rodar. É prioridade. O ano que vem não vai ter, isso aí já vai ter acabado. Então, para que esse projeto e o meu livro aconteça, não tem mágica, né? Eu só tenho 24 horas no dia. Quais vão ser as minhas prioridades? Por isso que eu te dei essa agenda aí. Quero que você pegue ela e você vai levar ela para casa depois, você vai pensar nela. Isso é só um exemplo. Depois você faz no papel, com calma e tal. Você vai pensar. Eu queria fazer esse exercício agora com você. Como é o seu dia a dia semanal? De segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e talvez sábado, se você trabalhar alguns sábados. Como é que é o seu dia a dia? Manhã, tarde e início da noite, se você ficar até algum horário aí, todos os dias. Sábado, sei lá, somente de manhã, não sei qual horário que você se envolve aí com a empresa. Para que você distribua aqui dentro da sua agenda semanal as melhores atividades mais inteligentes para você fazer essa coordenação, essa gestão aqui da melhor forma possível. Por quê? Porque a nossa tendência é olhar, deixa eu até marcar de vermelho, quais processos? O principal, que é a minha prestação de serviço, no seu caso, né? Mais o quê? Vendas. Mais o quê? Tem um que nem está aqui, né? Que eu nem coloquei, mas deveria estar aqui, ó. Que é o financeiro. Ah, não, eu coloquei aqui junto, né? Está aqui, ó. Financeiro. Isso. Geralmente a gente olha o financeiro, que tem a ver com dinheiro. A grande maioria dos empresários faz isso. Isso é um erro pesadíssimo. O que ele faz com o marketing? Terceiriza 100%. O que ele faz com pós-venda? Nem tem. O que ele faz com os outros processos? Cuida meia boca e acha que pode levar. Não dá. Como é que durante o mês e as semanas, as 4 semanas de cada mês, porque eu tenho 6 meses, então tenho 4 vezes 6, 24 semanas, eu vou dividir o meu tempo e o do meu time para eu fazer todas essas caixinhas funcionarem. Óbvio que, por isso que eu falei de fases aqui, né? Na fase que eu estou na minha empresa, qual é a minha prioridade agora? Talvez você precise dedicar para, sei lá, manutenção do equipamento tal, porque você vai... Enfim, não sei quais são as suas prioridades. Então, pega esse papelzinho da agenda aí, vira ele ao contrário para mim. A primeira coisa que eu queria que você fizesse faz uma listinha aí, escreve aí no papel mesmo. Quais são as suas prioridades hoje? Independente de quais sejam. Lista aí. Da empresa, óbvio, né? Trocar a bike não vale. Então, a gente precisa verificar quais são as nossas prioridades, ver o que essas prioridades têm a ver com cada uma dessas caixinhas e encaixar essas prioridades em termos de volume de tempo e atividade. Não, esquece o tempo por enquanto. Lista só as atividades. Fazer não sei o que, manutenção, contratar 2 caras, não sei o que vai ser. Depois a gente vai ver aonde cada prioridade encaixa e quanto tempo, de quantas semanas você vai precisar para poder implementar isso. Por quê? Porque o que é prioridade, você vai ter que fazer. Não tem por onde correr. E as atividades que são de rotina, a gente vai tratar depois. Existem 3 tipos de atividades em qualquer empresa. As de rotina, que todo mundo tem que fazer quase todo dia, uma vez, sei lá, 3 vezes por semana, são de rotina, rotineiras mesmo. As atividades urgentes
Quebrou um equipamento lá, não sei aonde. Você tem que sair aqui agora correndo lá e resolver. Não tem como... E tem as importantes, que são as prioridades. Essas são as importantes que você vai listar aí. Ela não é urgente, literalmente, até pode ser algumas delas, mas elas são muito importantes. Eu vou priorizar. Porque se eu não priorizar, mexe no meu dinheiro, que é o meu processo financeiro aqui, ó. Não sai o dinheiro. E a gente está com a cabeça no dinheiro. Você precisa fazer dinheiro. Você precisa, né, fazer venda, prestar o serviço e mexer com dinheiro. Agora, o que mais? Para quê? Para que a gente consiga ter tempo hábil de alocar o que você tem de prioridade, que são atividades importantes, né, prioritárias. As de urgência eu não vou falar agora, porque se acontecer você vai ter que se virar a tempo, nem que seja à noite para resolver. E as de rotina, que a gente vai chegar nelas quando eu voltar de férias, a gente vai estabelecer as suas atividades de rotina e encaixar as atividades de rotina nas suas prioridades. Para você, primeiro, dar conta de tudo, e você não ficar concentrado aqui no operacional, tipo o que eu falo, né? Tipo um empresidiário lá. O cara só fica lá ligado na operação e não consegue ter cabeça e nem tempo. Não, peraí. Que horas eu vou fazer o marketing? E que dia? Que horas eu vou fazer o pós-venda? E que dia? Porque eu vou te passar o que você vai fazer em cada uma dessas caixinhas. Agora quem vai fazer é você ou alguém lá da sua empresa. Só que o que, não adianta você aprender a fazer e saber o que fazer se você não alocar tempo e se essas atividades não forem ou de rotina ou prioritárias. Se não tiver uma agenda estabelecida. Você tem que ter, cara, terças e quintas da hora tal, eu vou fazer pós-venda. Segunda e quarta eu vou gravar vídeo fazendo não sei o que, junto com a menina assim, tal. Na sexta-feira a gente vai montar uma agenda sua o mais rotineira possível. Por quê? Porque é a rotina que vai trazer o seu hábito. É igual andar de bicicleta. Você não consegue participar de uma competição se você dá 2 rodadinhas aqui, uma por semana, tem semana que não roda. Você vai morrer na competição, você não vai conseguir. Agora, se você rodar 4 vezes por semana, toda semana, por mais meia boca que você rode as 4 vezes por semana, você vai estar muito mais preparado, porque virou um hábito, você vai comer bem, você vai beber menos, você vai dormir melhor, você vai entrar no hábito. A empresa é a mesma coisa. Se eu chego e saio a hora que eu quero, se eu trato as pessoas de qualquer jeito, se eu largo o marketing para lá, a hora eu pego, a hora eu não pego, pós-venda eu nem sei o que é. Cara, vira um caos. Aí você fala, caramba, por que eu não estou tendo resultado? Óbvio, você não está cuidando das caixinhas do jeito que tinha que cuidar e você não colocou isso na sua rotina para você ter resultado. Então, é importante a gente montar o seu sistema de gestão, óbvio, mas trazer ele para a sua rotina e linkar com as prioridades dessa fase da sua empresa. Porque só você sabe o que é importante agora.